Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Pós-Créditos é uma revista voltada à realização da crítica de cinema, de televisão, de forma mais solta, mais ensaística, mais cotidiana. Não é propriamente uma revista acadêmica, não é uma revista em que vocês vão encontrar artigos científicos, por exemplo, mas eu tenho me aproveitado deste espaço e desse formato em vídeo, sobretudo, para fazer algumas aproximações acadêmicas. E hoje, nesse sentido, eu trago aqui uma aula que eu preparei para um concurso docente que nos pedia o seguinte, que propuséssemos uma nova visualidade à série Sintonia, série criada pelo Condzilla, produzida e exibida pela Netflix. É um tema bastante específico, né? E é uma aula que eu vou ter dificuldade, né, de encaixar num uso mais cotidiano de sala de aula. Então decidi trazer para cá, porque me parece que pode ser um material interessante, tanto para quem estuda audiovisual, mas também para quem realiza ou para quem tem curiosidade, no sentido de que eu proponho uma nova visualidade que não rompe completamente com a visualidade original da série, e que trabalha a partir do tripé direção, direção de fotografia e direção de arte. Então, me parece que pode ser um material útil para quem tem interesse pelo audiovisual, para quem gosta da série, inclusive, e que passa por esses pontos que compõem aí a visualidade de uma obra audiovisual. Tomo, portanto, o Sintonia como um estudo de caso exemplar, né, até porque foi o pedido, mas há uma série de coisas ou uma série de reflexões que faço ao longo dessa aula que podem ser aplicadas, né, e podem ser desenvolvidas em outros projetos. Tá bom? A aula vem logo em seguida. Até mais. Boa tarde, meu nome é Álvaro e essa é a aula Projeto Visual para a série Sintonia, com breve contraponto ao original. Eu começo fazendo essa provocação. O que envolve criar a visualidade de uma série? Quais os caminhos, as possibilidades, as escolhas que se tem que fazer para propor uma nova visualidade para uma série que já existe, né? Pensando em manutenções a essa série original, mas também em rupturas, em novas proposições. É sentido a essa resposta que essa aula se elabora e tem, portanto, como objetivo elaborar uma proposta visual alternativa para a série Sintonia, estabelecendo um contraponto crítico e criativo à estética original, por meio de uma análise integrada da direção, direção de arte e direção de fotografia. O conteúdo programático dessa aula envolve a análise fílmica crítica da série original, depois disso, a criação, a proposição de uma nova metáfora visual guia a essa nova série, a essa nova visualidade proposta, desdobrada em direção, direção de arte e direção de fotografia. Apresentada essa nova visualidade a partir desse tripé imagético, fazemos uma síntese crítica comparando as duas versões, a obra original e a nova proposta, e terminamos com uma proposta avaliativa. Eu não posso deixar de observar um fato que me parece interessante envolvendo as duas séries colocadas nesse ponto sorteado. Sintonia, uma série ambientada no espaço da favela, e Fim do Mundo, uma série localizada no sertão nordestino. São dois espaços que, como diz a Ivana Bentes, são principais, são preponderantes dentro de um imaginário brasileiro, na cultura brasileira. Então, são espaços que ocupam em pé de igualdade esse imaginário em torno das narrativas, em torno do universo, das visualidades brasileiras, e também tem um diálogo entre eles. E esse diálogo eu vou desdobrar ao longo da aula. Faço a opção pela série Sintonia por alguns motivos. É uma série que foi um grande sucesso, das séries mais longevas colocadas no streaming, uma série brasileira,
né? E colocada num grande streaming, né, como a Netflix. E aí preciso destacar que é uma série produzida pelo Condzilla, produtor musical, criador da série, que leva a ideia até a Netflix, e um homem que foi criado na favela, uma favela no Guarujá, portanto, tem lugar de fala nesse sentido. Faz uma série conhecendo esse universo e vindo como sujeito desse universo. E propõe essa série a um streaming que podemos colocar como um poder hegemônico, cultural. Então, nesse sentido, eu preciso trazer a perspectiva dos estudos culturais, né? Que uma série como essa, enquanto produto massivo de uma indústria cultural, mas que, de alguma forma, dialoga abre uma brecha a uma cultura popular e a uma representação popular, cria-se um diálogo, uma negociação, né, em que ambas as partes vão ter que fazer concessões, né, para que essa série esteja nesse streaming hegemônico e seja exportada mundialmente, exibida mundialmente, mas que também para que haja uma visão genuína desse espaço, que não seja pasteurizada. Parto, portanto, da série original para fazer esse contraponto e da análise fílmica como instrumento, partindo do que Gaulier-Leté e Vanoyer falam dos dois movimentos da análise fílmica. Primeiro, a desconstrução, eu dissecar, separar essa série, entender as peças, e depois a reconstrução interpretativa, né, juntar essas peças interpretando-as e, neste caso, já fazendo algumas proposições visuais dessa nova proposta. Numa perspectiva mais pragmática, produtiva e estilística dessa análise fílmica, eu encontro 14 personagens nesse episódio, 16 cenários, locação. A série ela é majoritariamente feita em locação, e isso traz uma abordagem hiperrealista a essa série, que é ambientada na favela e é filmada na favela. A câmera levemente instável, trazendo aí uma tensão, né, e um dinamismo visual a essa série. O uso de campo e contracampo com espaço raso, ou seja, com desfocado. Luz mais naturalista nas diurnas e mais marcada nas noturnas. Arte priorizando camadas denotativa e expressiva, ou seja, a camada denotativa pensando aquela camada da ação de fato, vejo o que é, e a expressiva pensando na construção atmosférica, na construção de sentimento do público, e os grafismos sobrepondo parcelas da imagem, sobretudo ali nos momentos de uso de celular. Dessas características estilísticas, produtivas, passo às mais profundas, as características temáticas, né, aquelas que trazem um valor moral da série. E aí encontro nessa série, primeiro, uma negação do mito da democracia racial. Não estamos numa série que defende, por exemplo, o discurso de que o Brasil não é racista porque é um país miscigenado. Pelo contrário, essa série retrata o racismo e a segregação social de forma bastante frontal. Também a negação da negação do Brasil. Aqui eu evoco o livro do Joelzito Araújo, A Negação do Brasil, em que ele discute o fato do negro não ser representado ou ser mal representado através de estereótipos na telenovela brasileira. Essa não é uma série que faz isso. Há uma representação da negritude nessa série, já vinda numa toada mais contemporânea de representação, né? Acho que a representação do negro na televisão brasileira cresceu muito, especialmente nos últimos anos. Compreensão da favela como espaço vivo e complexo, feito de marginalizações, disputas e sobrevivências. E aí coloco marginalizações e não marginalidades, né? Porque essa marginalização ela é efeito de algo, ela não é natural.
assim como as disputas e sobrevivências, né? É um espaço em constante negociação para que se sobreviva, um espaço em que o Estado age apenas como poder opressor, né? E aí, para suprir as faltas, esses moradores, esses sujeitos precisam buscar outras formas de sobrevivência. E os estereótipos negociados entre avanços e manutenções. Eu acho que Sintonia é uma série que ela perfura alguns estereótipos, mas ela não deixa de passar por eles. E essa é uma questão que eu gostaria de trazer também ao longo da aula. Nesse sentido, eu faço uma síntese. Sintonia negocia progressões e permanências representacionais, em consonância com a transparência da narrativa clássica. Né? Então, nessa negociação em que Netflix e Condzilla dialogam e fazem concessões de um lado e outro, há progressões nas representações e há manutenções, vícios. Por outro lado, é uma série que é colocada numa perspectiva devedora da narrativa clássica hollywoodiana, da transparência, em que entende que o mais importante é o envolvimento emocional do público com a série, com a psicologia dos personagens, com os conflitos, com a construção de catarse, né? E construindo, portanto, uma visão ilusionista, uma maneira de narrar fetichista, né? Que coloca a câmera nos melhores pontos de vista, né? E cria uma economia temendo perder esse espectador, né? Nesse sentido, eu parto de uma pergunta de pesquisa. Como potencializar uma dessintonia dos marcadores hegemônicos da Netflix através da visualidade em sintonia? Estamos falando de visualidades, então vou aí a um fundamento da visualidade, né, da imagem, a ideia de forma e fundo. Né? Forma e fundo, a correlação entre essas duas coisas, a interdependência entre essas duas coisas, uma afetando a outra, ou aqui pensada como sujeito e espaço. Vou a esses sujeitos e a esse espaço dessa favela para começar a pensar essa nova visualidade. E aí entende esse sujeito tanto pela identidade pós-moderna do Stuart Hall, que não é aquela identidade iluminista do indivíduo, tampouco só a identidade social, mas uma identidade mais complexa, com mais nós, né? E mais mutante, uma identidade mais maleável, que se transforma a depender do contexto. Né? Nesse sentido, também vale a pena resgatar o pensamento do Althusser de sujeito. O sujeito, mas que também está sujeito ao espaço, aos contextos em que está, e que vai se reformando enquanto sujeito por isso. E a ideia de interseccionalidade da Lélia Gonzalez me parece muito importante aqui, no sentido de que essas relações entre sujeito e espaço se tramam. E eu estou falando de sujeitos e espaços que não podem deixar de ser vistos por essa perspectiva da interseccionalidade. Eu não posso fazer um retrato da favela sem pensar no contexto brasileiro em questões de classe, gênero e raça. A Lélia Gonzalez vai defender que é preciso pensar nessa tríade interseccional, tanto quanto problemática, quanto para buscar uma solução, né, e uma superação aos problemas trazidos por isso. Na continuidade dessa ideia de interseccionalidade, né, trago algumas imagens aqui de alguns emaranhados de fios, de ruas, de casas, de colares, já que nós estamos numa série que também trata do funk ostentação, né? E laços entre esses sujeitos que, para sobreviver nessas faltas e nessas opressões, precisam criar um laço de amizade, um laço comunitário, uma nova família para lutar contra esses emaranhados que muitas vezes sufocam,
mas que também tem brechas. Então, nesse sentido, eu parto da seguinte metáfora visual: laços emaranhados, para propor uma nova visualidade a essa série. E aí passo a desdobrar essa metáfora na perspectiva das três camadas aí que constroem a imagem. Primeiro, a direção de arte. Parto, portanto, desses sujeitos, dos personagens, a começar por Nando, esse garoto que quer ser MC, funkeiro, e que encontra resistência no pai. O pai acha que ele tem que estudar e cuidar do negócio da família, que é um mercado. Nando, ele tem essa figura do funk ostentação. Então, os colares, os anéis, as roupas de marca. Mas eu trago uma proposta que, de alguma forma, dá manutenção a isso, mas traz algum frescor. Eu acho que Nando, ele parte de uma ideia, e ele fala isso no primeiro episódio, da importância de ser visto, né? E isso ele fala isso no momento em que ele está retocando a mecha no topete. E aí isso me faz desdobrar esse garoto. Primeiro pelas cores, né? Essa mecha dourada que me faz desdobrar cores quentes e brilhantes, né? É, mas eu penso em Doni também como uma espécie de Frankenstein desse funk, como alguém que tem consciência de que o funk não é um estilo musical e uma cultura de agora, mas que há uma história. E nesse sentido eu penso Doni por uma visualidade que mistura elementos de diferentes momentos do funk, mantendo, por exemplo, a ideia das marcas, né, e misturando esses acessórios. Então, por exemplo, coloco um tênis Reebok dos anos 80, uma mochila da Company, uma camiseta da Bad Boy, calça jeans da Zump, e trago alguns elementos mais contemporâneos, né? A jaqueta de couro, essa camisa de tigre que eu busquei uma que fizesse referência a uma outra com a qual ele já aparece em cena, boné, acessórios como anéis. Então, Doni, essa figura trabalhada nas cores quentes, no brilho, numa ostentação, mas que também mistura esses elementos temporais, como se ele fosse um funkeiro anacrônico. Em contraste a Doni, o melhor amigo Nando é um garoto que é pai de família e que está entrando para o tráfico. Nesse sentido, a vida de Nando também passa pelo funk, mas não como a de Doni, tá? E aí, nesse sentido, eu construo Nando como esse garoto que sempre que precisa se camufla nos espaços. Ele anda, ele tem um livre trânsito por essa favela, e aí, para que ele tenha esse livre trânsito, ele escolhe quando ele pode ser visto. Nesse sentido, eu mantenho, por exemplo, o uso das camisetas polo, mas eu crio uma paleta de cores entre frios e desaturados, para que ele consiga se camuflar por essa cidade cinzenta. E um figurino muito funcional de quem está quase que o tempo todo, enquanto percorre essa favela, a trabalho. Então, as calças cargo, por exemplo. Mantenho alguns elementos desse universo da ostentação. O anel, o relógio, o tênis da Puma. E trago também esses dois elementos. Nando passa pela igreja, pela religião, mas não com a mesma força que Ritinha, a outra personagem. Então trago aqui o colar do crucifixo, mas trago também um patuá, porque esse personagem é um personagem que me parece um bom personagem para colocar algum sincretismo religioso, que é uma marca bastante presente na cultura afrodescendente, né, e que está nesses espaços das favelas. Ritinha. Ritinha é uma personagem que vive algumas ambiguidades, né? Primeiro que ela é essa mulher independente, que faz os seus corres e ganha vida da maneira que dá,
mas ao mesmo tempo ela é uma garota órfã, e nesse sentido ela é uma menina, né? Então eu acho que tem essa dicotomia entre a menina e a menina e a mulher que passa tanto pelo funk quanto pela igreja. Ela vai se aproximar ao longo da temporada da religiosidade. Nesse sentido, é uma personagem que eu penso em construir a partir de dicotomias com a cor, buscando, sobretudo, brincar com cores complementares, magenta e verde, por exemplo, o lilás, o roxo e o amarelo, é, ou próximas às complementares, né? Misturando elementos, né, alguns elementos femininos um pouco mais ligados ao imaginário da adolescência e outros elementos mais adultos. Ritinha, na série original, ela tem uma composição de uma hipersensualização que me parece um tanto quanto clichê. Me parece, inclusive, presente nos próprios videoclipes do Condzilla. E aí eu fiquei pensando como atenuar um pouco essa hipersensualização, que é uma imagem é, não só clichê, como problemática, numa certa reverberação da objetificação feminina, mas também sem tirar essa sensualidade que me parece estar na personagem, nesse universo do funk. E aí brinquei com a ideia de trazer o cropped, né, com os camisões de esportivos, né, de time de beisebol, por exemplo, que também são elementos que dialogam com esse universo do funk. Dos personagens vou aos espaços e aí faço alguns recortes de espaços, né? Aqui, por exemplo, é a casa de Doni. A casa Doni vem de uma família mais estruturada, economicamente, inclusive. Esse pai é dono de um mercado. E essa é uma proposição, né? Na série, o mercado e a casa são em lugares separados. É, e na nova proposta, eu sugeriria que o mercado e casa fossem juntos, que a vida do trabalho e a vida doméstica se entrelaçassem de alguma forma, né? O mercado no primeiro andar, a casa logo acima. E aí eu tenho aqui, por exemplo, a sala, né? Essa sala é em cores frias, com muitos elementos visuais, essa cortina que tem toda uma visualidade que traz aqui linhas muito fortes, o próprio lustre, né? E aí começo a propor algumas readequações visuais. Se eu estou trabalhando com a ideia de laços emaranhados, essa cortina, por exemplo, me serve, né? Porque ela faz esses emaranhados, esses laços, e ela tem a linha como elemento muito forte. E é a linha que eu vou propor como elemento visual de força a esses espaços para trabalhar com a ideia de laços emaranhados. Então começo, por exemplo, com uma substituição desse lustre. Ao invés desse lustre mais chique, proponho um lustre que seja um balaio, que eu vejo esse enlaçar, esse emaranhar das linhas. Assim como os objetos decorativos, essa decoração com linhas vazadas ou esses vasos com texturas em que as linhas ficam muito evidentes e que de alguma forma acompanham uma dressagem, como a gente fala, de coisas que já estão na casa, né? Como esse elemento que está atrás da cortina aqui e que lembra um pouco isso aqui, né? Então proponho acompanhar esse tipo de construção. Aquele quadro que aparece refletido no espelho, proponho uma substituição por uma paisagem brasileira, uma paisagem sertaneja. Tá? Trabalhando sempre com uma visualidade intensa, com muitos elementos, tá? Para que de fato a imagem seja um desafio ao olhar e traga a complexidade desses espaços e dessas vidas. Esse é o quarto de Doni, aparece muito pouco, tá? Em planos decupados praticamente nessa parede só. E sinto falta de trazer um pouco mais da personalidade desse garoto, né? O único elemento que tem aqui é o boné pendurado. Então brinco, sugiro trazer, por exemplo, caixas de som dos batidões de funk de antigamente, mesmo que essas caixas não funcionem, quase como um elemento decorativo mesmo nesse quarto. Os próprios LPs, as capas, né, que podem estar espalhadas aí pelas paredes como decoração,
E essa casa tem uma coisa muito importante, ela é uma espécie de porto seguro. Os personagens vão para essa casa quando precisam de conforto, de carinho, e aí penso essa casa como lugar de um acolhimento, e nesse sentido busco trazer tecidos, panos, como os linhões, as flanelas, que trazem essa coisa de esse toque do acolher, que trazem as linhas mais evidentes, até mesmo nessa colcha aqui. Então, busco esse tipo de textura para essa casa. Essa é a casa de Rita, é uma casa muito mais esvaziada, e nessa casa eu brinco com algumas coisas. Primeiro, com a própria presença dos fios, né, que já era algo que estava lá atrás, e sugiro que eles apareçam de maneira mais evidente nessa casa e na casa de Nando também, que são espaços mais esvaziados. Essa casa também tem alguns resquícios da mãe. Por exemplo, a mãe era muito religiosa, então tem aqui Leão de Judá, Cordeiro de Deus, esse pôster que me parece vir da mãe, assim como essa passadeira aqui, essa cortina de passagem de crochê. E aí, nesse sentido, busco criar essa casa como uma espécie de dicotomia, de um espaço dicotômico dessas duas personagens, um espaço que tenha resquícios dessa mãe e ao mesmo tempo um espaço em que Rita haja, sobretudo talvez com uma decoração daquilo que ela vende. Rita vende coisas no metrô, no ponto de ônibus, né? E aí brinco com isso. Por exemplo, olho essa estante aqui, uma estante tubular, bem frágil, e fico imaginando se Rita não decoraria essa estante, por exemplo, com adesivos, que me parece uma coisa que ela poderia vender no metrô, tá? É, ao mesmo tempo, ou uma cortina que contrastasse com essa, que tivesse uma identidade um pouco mais jovem, um pouco mais colorida. Ao mesmo tempo, acho que é uma casa que tem coisas deixadas por essa mãe, tá? Penso, por exemplo, num papel de parede colocado no rodapé, uma preocupação com a decoração dessa casa, e esse papel de parede, claro, já estaria meio descolado, meio desbotado, mas ficou ali como uma lembrança da mãe. Essa é a casa de Nando. Nando é esse rapaz também que é chefe de família, tem dificuldades financeiras, está entrando para o tráfico para sobreviver e para ganhar algum poder, alguma visibilidade ali, é a maneira que ele encontra para isso. Todos esses personagens querem ser vistos, tá? E é uma casa que parece também bastante a própria tinta na parede, parece que tem uma demão só de tinta, né? Tá mais manchada a pintura. Então, é uma casa que traz essa, essa deficiência financeira, né? Ao mesmo tempo, é uma casa que tem uma criança, eles têm um filho, e aí fico imaginando elementos, né, que remetam à criança, né? Toalha de pano, os próprios brinquedos, e aí escolho os amigurumis de novo por conta da linha como elemento, da linha evidente, né? Pano de prato, que é algo que me parece bastante presente na rotina de quem tem criança em casa, precisa limpar sempre alguma coisa. E penso um contraste aqui. Doni e a esposa são esses pais de família que me parecem abnegados, fazem tudo por essa criança, e mesmo que tenham que abrir mão de certo conforto. Então penso, por exemplo, que essa criança tem uma cômoda de bebê, mas os pais não. Os pais não têm um armário, eles têm uma arara em que organizam as roupas, tá? E aí penso em elementos para enlaçar essa amizade e essas casas, essas três casas. O primeiro elemento que eu pensei foi um elemento que vai trabalhar a camada mais denotativa da imagem, os porta-retratos, tá? Com a imagem, a mesma fotografia, né? Então, o porta-retrato da casa de Nando, mais simples, o da casa de Doni, mais descolado, trazendo um universo musical, e o da casa de Rita, também um pouquinho mais descolado, trazendo aqui a amizade entre eles.
Já na camada simbólica, penso que a arte pode trazer um outro elemento, como as plantas, os cactos, as suculentas, sobretudo. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei uma imagem do sertão nordestino na casa de Doni e um filtro de água com cactos estampados. Isso não foi à toa. Eu gostaria de simbolicamente propor uma retomada da palavra favela no batismo, né, que ela deu a essas comunidades. A palavra favela é atrelada a esse tipo de comunidade quando os soldados do exército voltam de Canudos, acham que vão ser recompensados pelo governo e não são, e ganham e constituem uma comunidade ao pé do morro e dão o nome dessa comunidade a essa comunidade da planta típica de Canudos, que é essa planta chamada favela, esse cacto. Então, proponho que essas 3 casas tenham cactos e suculentas, que são plantas com visualidade muito intensa, que trabalham com linhas muito fortes e, ao mesmo tempo, trabalham com uma simbologia de vida e resistência. Passando para a direção de fotografia, começo pela luz. Penso 3 luzes diferentes, uma para cada casa. Casa de Nando, um low-key com luz principal fria e contraluz amarelado. Essa luz bastante contrastada, e essa é uma casa que aparece basicamente em cenas noturnas, tá? Criando sombras e vácuos, mas destacando, né, esses corpos iluminados pela luz fria com um leve esfumaçar amarelado do contraluz, criando aí uma complexidade visual, um contraste. A casa de Doni, feita no high-key, a luz típica do cinema clássico, da narrativa clássica, com 3 pontos: luz principal, luz rebatida ou de preenchimento e luz e contraluz, né? Então a casa de Doni iluminada dessa forma com um leve aquecimento nas noturnas, mais do que já está na série original. E a casa de Rita com aquilo que o Rabger chama no livro dele de graduated tonality, essa tonalidade dos meio tons, né? Essa luz construída nos cinzas próximos, sem sombras muito profundas e nem brilhos muito profundos, né? E com uma luz mais difusa. As externas, com uma luz difusa privilegiando os dias nublados, que é algo que me parece estar na série já, pelo menos nesse piloto, né? E o Bordel fala sobre isso, a escolha do Angelopoulos de filmar em dias nublados para tirar o caráter turístico da Grécia, né? Então emprestar, de certa forma, esse recurso. E as externas noturnas, luzes gelatinadas, principal quente e preenchimento fria, de novo aqui trazendo um contraste, né, entre luzes quentes e frias, e trazendo uma complexidade, a luminosidade desses espaços. Cenas no ponto de droga. Para essas cenas, eu busco uma visualidade muito específica. Penso em constituí-las com uma grande angular, ISO alto e luz pontual. Por quê? Porque esse é um espaço que eu entendo como abismal. É o espaço que de alguma forma vai levar Nando ao poder, mas também vai sugá-lo, vai fazê-lo cair até o momento que ele vai ser preso, né? Nesse sentido, eu acho que é um espaço que não se sustenta. E a grande angular, com as distorções que faz na borda, eu acho que traz essa coisa desse espaço volátil, desse espaço inseguro. O ISO alto e a luz pontual me cria uma luminosidade mais ruidosa, trazendo a impressão de que a câmera, quando entra nesse ponto de drogas, é uma câmera clandestina. No baile funk, eu proponho trabalhar com paletas intercaladas, brincando ali com as cores dos personagens nesse piloto, e com a maquiagem atuando no potencial de reflexão, entendendo esse baile funk como um lugar cheio, lotado numa noite quente, então as pessoas transpiram. E aí a pele pode servir como superfície refletora dessa luz,
né? Criando aí uma, uma beleza de fato, né? Como naquele filme que o filme Moonlight usa muito desse artifício. Para essa cena específica, é uma cena em que Nando está negociando ali com a chefe do ponto de drogas. Ela é uma mulher bastante perigosa, né? É, é uma autoritária e ela não, ele quer convencê-la a deixá-lo entrar no tráfico. E essa cena ela é decupada de maneira muito clássica, campo contra campo, até que chega esse momento específico em que a câmera recua. O que eu proporia para essa cena é que a câmera permanecesse o tempo todo numa posição como essa, a cena inteira, recuada, com uma teleobjetiva, olhando a distância, permitindo com que a vida da favela cruze à frente do quadro, chapando o espaço e os personagens numa coisa só e criando uma simbologia de que a câmera teme se aproximar dessa cena, dessa situação, dessa mulher. É algo que já aparece, por exemplo, nessa cena em que as meninas estão vendendo as coisas no ponto, né? E que eu vejo, por exemplo, os passantes diante da câmera. Parto agora para a direção e começo entendendo o movimento e a postura dos atores como visualidade. Então, Nando é esse garoto que quer entrar para o tráfico, né? Mas uma escolha como essa traz um peso, para além do peso das responsabilidades que ele já tem. Então imagina o Nando como esse garoto que tem os ombros sempre pesados quando está com os amigos ou quando está em casa. Mas quando chega ao tráfico e precisa provar que tem altura, que tem força para estar ali, ele ergue os ombros, estufa o peito e mantém uma postura ereta. Doni, esse garoto que quer ser funkeiro e pensa nisso o tempo todo, e que está sempre com uma batida de funk na cabeça. Então penso a visualidade desse garoto como se ele tivesse sempre numa contagem, como se ele tivesse sempre numa batida, né? Um andar mais solto, um andar mais malemolente. E Rita, penso uma visualidade específica para esse episódio, em que ela passa boa parte do episódio se esquivando de Jussara, a mãe de Cacau, que é a amiga que vai ser presa. Nesse sentido, penso que ela ande ao longo desse episódio de cabeça baixa, sempre desviando os olhares para não cruzar o olhar com o de Jussara. Também proponho o aproveitamento das locações que já existem, né? Já é uma série feita em locações, mas dessa vez para criar conexão e continuidade. Por exemplo, ao invés de Rita acordar no apartamento dela e depois cortar para uma cena do corredor, por que não fazê-la saindo do apartamento e indo ao corredor com a câmera seguindo essa personagem? Nesse sentido, proponho algo que o Gus Van Sant faz, por exemplo, em Elefante, como referência aqui, que é a câmera seguindo esses personagens e transitando entre a imagem objetiva e subjetiva. Nessa cena de Elefante, o garoto está andando, a câmera o acompanha objetivamente, né, pela nuca. De repente, ele passa por um grupo de garotas e, nesse momento, a câmera, sem corte, assume o olhar dele. Assume como se fosse uma subjetiva. Depois ele as ultrapassa e a câmera volta a ser uma câmera objetiva. Penso nisso como uma estratégia para enlaçar espaço e personagem, esses dois sujeitos que se retroalimentam a partir da objetividade e da subjetividade. E proponho especificamente, por exemplo, a essa cena em que Nando chega ao baile, que de novo é uma cena muito clássica, com campos e contracampos, planos de cobertura dessa festa. E aí a minha proposta é essa, uma câmera que siga Nando ao longo desse baile, ao longo dos encontros com os amigos. Ele encontra a Rita, depois encontra a Doni, brincando justamente com essa entrada e saída da objetiva e da subjetiva. Outra proposição é trabalhar com closes em profundidade de campo, com profundidade de campo, porque os closes na original eles são geralmente com espaço raso, né, concentrando o olhar nos personagens. E aqui eu proponho uma integração entre personagens e ambientes, demonstrando a complexidade e o vínculo entre essas duas coisas, entre forma e fundo.
e trazendo um ritmo visual moderado, fazendo com que o espectador redobre a sua atenção sobre essa série e que ele veja a interrelação entre personagens e espaços de maneira mais evidente. Proponho alguns recursos de câmera, por exemplo, Steadicam, usado nas cenas de rua, no trânsito, no baile, com os personagens sempre centralizados. Esses personagens são representações de pessoas que geralmente são marginalizadas pela sociedade, mas nessa série não. Nessa série, esses personagens vão estar sempre no centro do quadro, quando andam, carregando o olhar. A câmera no tripé, em alguns momentos específicos, de Nando e Doni e de Rita com Doni, e a câmera na mão, sempre que Nando estiver lidando com tráfico e Rita estiver lidando com Jussara, que são cenas mais tensas e violentas. E aí, retomo essa questão da câmera no tripé, pelo seguinte, essa é uma série que originalmente usa muito uma câmera levemente instável, mas eu acho importante que a câmera permaneça não só no tripé, como dilate o plano em alguns momentos, como nessa cena em que Doni procura Nando para que ele o ajude a compor a música. Essa é uma cena que me parece importante que a câmera recue e veja a interação, o laço entre esses dois garotos, sem que haja corte, vendo a conjunção entre eles, a troca entre eles, e que a câmera se estabilize. Esses personagens estabilizam uns aos outros através desses laços afetivos. E esses laços podem extravasar e estabilizar a própria câmera, o próprio olhar. Propunha a mesma coisa para essa cena entre Doni e Rita na casa dele. Uma outra proposição para duas casas especificamente, a de Rita e a de Nando, em alguns momentos aparecem ângulos como esses, né? Plongés tentando reduzir os personagens, tentando de alguma forma oprimir os personagens. Mas essas casas, elas têm cômodos e elas não têm, esses cômodos não têm porta entre eles. Geralmente são só os batentes. E aí proponho que ao invés desse tipo de angulação, que se trabalhe com a composição em moldura para criar essa opressão e essa solidão desses personagens, como nesse momento de Rita, em que ela ouve a mãe de Cacau reclamando o sumiço da filha e sente o peso de consciência e a própria fragilidade. Por fim, a cena do clímax, o enfrentamento entre Rita e Jussara. É uma cena muito violenta em que essa mulher, a mãe de Cacau, bate em Rita reiteradas vezes, tanto com tapas quanto com soco. E nessa cena a câmera está sempre rente e a violência em quadro. E aí eu olho essa cena e penso algumas coisas. Primeiro porque ela me parece recobrar um certo clichê do retrato da violência nos espaços favelados, né? Essa violência que está em quadro, essa violência que busca o choque, né? E que aqui é colocada no clímax, né? De maneira quase catártica. É, Nesse sentido, não me parece justo que essa cena seja filmada assim, porque há uma dupla tragédia dessa menina que é frágil, que perdeu a mãe, que se vira, mas que erra, né? E dessa mãe que é brutalizada, que é violenta, mas que é uma mãe solo e que quer uma outra vida para a filha, que não quer que a filha se envolva, por exemplo, com o tráfico, e que se vê a filha presa. Então, de certa forma, há duas fragilidades e duas solidões aqui, e a cena não me parece justa com essas personagens da maneira como ela é filmada, com essa extrema violência, com essa fetichização da violência. Então, o que eu proponho é que a câmera se afaste e recue e que aqueles figurantes que aparecem com celulares na mão cerquem as duas e a câmera veja a ação entre o jogo de velar e desvelar, como diz o David Bordo, trazendo uma desdramatização e também despertando o senso crítico do público, né? Por que eu estou vendo essa ação assim, dessa forma, à distância, né? No final do episódio, na cena que é climática. É saudável que o público se pergunte sobre isso.
Passo a uma síntese comparativa das duas séries. As marcas visuais da série original são decupagem clássica, câmera com leve instabilidade, espaço hiperrealista, mas que recua pano de fundo durante a ação, figurinos definindo personalidades pelas peças escolhidas, fotografias realistas, levemente desaturadas nas externas diurnas e fotografias mais marcadas nas noturnas. O que eu proponho como nova visualidade: decupagem clássica negociada com planos longos e planos sequências, manutenção da instabilidade da câmera e câmera fixa em cenas dos amigos, espaço hiperrealista e presente pela predominância da profundidade de campo, e aí encaramos sujeitos e espaços nessa interação sem desfoque, figurino potencializando personalidades nas paletas e tecidos, manutenção da fotografia realista levemente desaturada nas externas diurnas e design de luz específico para cada uma das casas. Visualidades, e assim sintetizando, visualidades que desintonizem a série do ilusionismo, né, fetichista aí, e que traga uma confiança nos laços e emaranhados dessas vidas postas em cenas. Uma visualidade que, de certa forma, desintonize essa imagem hegemônica que a Netflix coloca, né? E que proponha uma outra imagem, uma imagem que tire desse ilusionismo clássico o espectador e que traga uma posição mais crítica, né? Que faça o espectador se perguntar por como decupar, como criar uma visualidade para uma história como essa, para cenas como essas, né? Como ser ético a partir dessa nova proposta estética. Termino trazendo a nossa bibliografia, que foi expandida quando eu preparei esse plano de aula. Essa aula estava ainda em processo, e esse processo geralmente é muito orgânico, então a gente vai trazendo coisas ao longo dessa construção. Então trago aqui a bibliografia expandida dessa aula e deixo como provocação fecho a aula com essa provocação de que colocar a câmera não é simplesmente posicioná-la diante de uma ação, é propor todo um recorte de mundo com as escolhas éticas e estéticas